Boa noite. Meu nome é Zé Costa Silva e este é o Jogo do Poder. Existem determinados assuntos que nós precisamos discutir na sociedade da atualidade. Uma sociedade moderna é uma sociedade que inclui. É uma sociedade que permite que o cidadão consiga ser pleno e consiga buscar a sua felicidade. E para entender que todos os habitantes da nossa sociedade têm direito a esta busca, a busca pela felicidade e a busca da sua integralidade como pessoa, é que nós precisamos discutir o assunto LGBT. Antes de começarmos o nosso bate-papo com os nossos convidados, nós convidamos ao nosso telespectador a ver um vídeo produzido pela equipe do YouTube. Por favor, assista. We've been taught that silence would save us, but it won't. I can't live my life straight because you're straight. I can't. I just gotta live my life for me and do it for me because this is my life. I've done my hair down, I've worn the dresses, I've done things that aren't natural to me to please other people. I was told to wipe off my makeup and be a boy. What they should have told me was to be myself. If other people aren't comfortable, that is not your problem. That is their problem. I want to tell other queer people that it is okay to be yourself. We won't stand for hatred. LGBTQ plus people are strong and resilient. We're not gonna go away. It's so important that we keep fighting for the right to be who we are, the right to love whoever we want to love. Like all civil rights movements that have gone before, we're not going to give up. I'm still a proud gay man, okay? We have to be out and proud and visible where we can for the people where they can't. I live Pride every single day. Refuse to ever give up. What do we do? Stand up, fight back! 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 Les amamos. Por hoje é isso. Até me né? I love you. Stay strong. Depois de assistir esse vídeo, a gente entende que as pessoas têm direito a buscar a sua felicidade. E para discutir isso, nós temos dois convidados esta noite conosco. Nós temos, primeiro, o Juremar Oliveira, que é um baiano e é membro da Executiva Nacional da UNE-LGBT. E, mais tarde, nós entrevistaremos Milena Passos, que é a presidente da Atrás. Juremar, boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. É um programa discutindo um assunto que precisa ser explorado, precisa ser debatido na sociedade moderna. Porque, infelizmente, a sociedade brasileira, ela diz, sobretudo a sociedade baiana, ela diz que é uma sociedade livre, aberta, que é uma sociedade que aceita a todos. Mas me parece que a sua experiência é um pouco distinta disso. Sem dúvida. Eu agradecer aqui em nome da União Nacional LGBT pelo espaço, que é um importante debate. Por que nós refletimos que isso é importante debater com a sociedade? Porque é a inversão de valores. Quer dizer, o cidadão acorda de manhã, sai para comprar o pão, vê um corpo estendido no chão, alguém foi assassinado, às vezes até um vizinho, ele olha furioso para ver quem é, como é que foi, vai, compra o pão, volta para casa, toma café, vai trabalhar, vai para a escola, para a faculdade, como se nada tivesse acontecido, porque nós internalizamos a violência como algo natural. Agora, quando o cidadão vê duas meninas fazendo carinho entre si, ou dois meninos de alguma forma se beijando de forma pública, ele se sente ofendido. Quer dizer, o amor e o carinho entre duas pessoas, mesmo que elas sejam do mesmo sexo, é estranho e causa repulsa. A violência é algo natural. Então a sociedade ela precisa refletir porque nós estamos falando de conquista de direitos, de assegurar que as pessoas sejam iguais perante o tratamento do Estado e da sociedade, independente da sua orientação sexual e da sua identidade de gênero. Não importa para você se a pessoa é gay, lésbica, heterossexual, homossexual ou qualquer outra coisa. Isso não pode fazer diferença. Hoje no Brasil é assassinado
um LGBT no Brasil a cada 26 horas, quer dizer, quase um por dia. Quer dizer, nós não temos assegurados hoje nem o nosso direito à vida de forma concreta, e sem contar os inúmeros outros direitos que são negados. Você pegar uma pessoa, por exemplo, a escola, nos dias de hoje, a escola ela é para uma criança um campo minado. Porque ela vai para a escola, ela começa a expressar um adolescente a sua identidade de gênero, que é diferente, digamos assim, do que se entende como normal, e por conta disso ele é maltratado, ele ou ela é desrespeitado, sofre bullying. Muitos e muitos adolescentes simplesmente abandonam a escola. Se você pegar o fenômeno, por exemplo, que eu não tenho nada contra nem a favor quanto à forma de vida e de ganha-pão de cada um. Agora, muitos dos casos dos travestis que fazem vida na rua, eles estão justamente porque a sociedade lhe negou qualquer outro tipo de alternativa, porque aquele jovem, aquele adolescente fugiu da escola. Da forma que a escola tratou ele, da forma que a sociedade o tratou, ele identificou uma forma de ascensão social. Mas a sociedade brasileira e baiana, ela não é inclusiva em nenhuma espécie? Ela não é inclusiva de forma nenhuma. Ela não é inclusiva com as mulheres, ela não é inclusiva com os negros, ela não é inclusiva com os LGBTs. E se a pessoa, e não é inclusiva do ponto de vista econômico. Se a pessoa juntar, ao mesmo tempo ela for mulher, negra, da periferia da cidade, e for LGBT, ela juntar esse conjunto de elementos em si, a sociedade o coloca na ponta. Sem acesso à escola, sem acesso ao trabalho, sem acesso à segurança. A maioria dos jovens, dos LGBTs que são assassinados no Brasil são negros, são de periferia, são de baixa renda. Portanto, é uma exclusão escalonada que a sociedade vai colocando e ainda assim se dizendo como por igual, quando na verdade não é. Então, a nossa luta, que nós temos que refletir com a sociedade, é que a sociedade ela precisa encontrar uma outra forma de se enxergar. O fato de nós sermos diferentes entre nós, seja na raça, no gênero ou na orientação sexual, não nos faz diferente na sociedade, porque o que é mais comum ao ser humano é sermos diferentes. Nenhum de nós somos iguais. Cada um de nós é uma equação única, exclusiva. Portanto, a batalha dos LGBTs é pela mudança da consciência de uma sociedade inteira, para que ela seja, inclusive, independente desses elementos diferentes. E, para isso, garantindo... Eu concordo contigo que nós somos únicos, inclusive porque a nossa impressão digital é única. Então, essa identidade que é nossa não necessariamente é igual ao dos outros. E por que nós temos tanta implicância quando o outro é diferente da gente? Se estabeleceu um padrão, acho que isso muito por conta de uma visão do sistema capitalista, e aí a influência muito grande da visão judaico-cristã do mundo, que é um padrão de sociedade. Esse padrão que domina a sociedade no Brasil e no mundo é um padrão heterossexual cis, branco e de classe alta. Portanto, esse é o padrão que impera. Você estando dentro desse padrão, você é defendido, protegido e abraçado pela sociedade e pelo Estado. Quando você começa a destoar daquilo que é o padrão estabelecido por quem está no topo da cadeia, você começa a ter seus direitos negados, seus direitos absorvidos assim pelo Estado como um todo. Portanto, é a negação desse padrão que nós estamos batalhando. Nós queremos garantir que qualquer cidadão, independente da sua religião, da sua crença, da sua identidade de gênero, da sua orientação sexual, da sua raça e do seu gênero, ele seja respeitado por todos de forma igual. Nós também queremos isso, mas nós vamos continuar nosso bate-papo no próximo bloco. Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais. Voltamos já já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite sobre LGBT, liberdade sexual, intolerância e a sociedade baiana. Precisamos descobrir porque a sociedade baiana não é moderna ou se ela está se modernizando. Nós estamos conversando agora com Juremar Oliveira, que é executivo nacional do movimento UNA LGBT, e mais tarde conversaremos com Milena Passos, que é presidente da Atrás. Juremar, no bloco passado, a gente conversou um pouco sobre as questões genéricas da sociedade baiana. Eu gostaria de continuar batendo esse papo com você, mas antes eu gostaria de ouvir um dos representantes da sociedade, uma pessoa que a gente ouviu a opinião na rua. Então, vamos ver o que ele tem a dizer. Assista a opinião do povo na rua. Na sua opinião, o que você acha da liberdade sexual?
A opinião minha é assim, nada contra, certo? Mas assim, eu acho que nós, países de terceiro mundo, nós não estamos preparados para uma atual situação. Por exemplo, eu fui outro dia para o clube com os amigos, cheguei lá, tinha um casal de lésbica se beijando e a filha de meu amigo estava lá. Ficou uma situação muito complicada. Nada contra, mas assim, nós realmente não estamos preparados para isso. Pois é, Jurema. E agora, depois de ver a opinião desse representante do povo, o que é que você tem a comentar sobre ele? Ele tenta ser, na realidade, uma pessoa aberta ao novo, mas ao mesmo tempo ele tem uma série de dificuldades. Isso é representativo de todos os baianos? Não posso dizer que a sociedade é toda por inteiro, né? Claro, tem várias pessoas que pensam de forma diferente, mas o que eu queria que a pessoa refletisse, que a sociedade refletisse no conjunto? Você tem o direito de ir até onde você fere o direito do outro. Se você, de alguma forma, me impede que eu expresse o meu carinho, o meu amor na sociedade, você está ferindo o meu direito. Você não tem mais aquele direito. Portanto, é estranho você querer que eu não expresse o meu carinho, a minha forma de ver o mundo, porque você está me negando a minha própria existência. E aí vem um recado principalmente para a família. A família nos ambientes que mais é nocivo à construção do ser humano quando ele é LGBT. Que é justamente que a sociedade lhe nega o carinho, lhe nega a atenção e é hostil com ela, e esse indivíduo vai buscar na família o seu afeto e a família lhe nega. E a família lhe nega porque o filho do outro pode ser, mas o meu de forma alguma. Quer dizer, não é uma escolha você ser LGBT, não é uma escolha você ser gay. Assim como você, pai de família. Você não escolheu um dia, eu hoje decidi que eu vou ser heterossexual. Como hoje eu quero comer feijão ou eu quero comer macarrão. Não é uma escolha, não é uma opção. É orientação, portanto eu me torno assim, eu me transformo nisso, eu me constituo como tal, eu me identifico como tal. Me explique um pouco mais isso, porque muita gente fala da liberdade de opção, mas na realidade é opção quando você tem escolha, ou seja, você pode escolher entre ser A ou ser B. E nesse caso você não escolhe, você é. Não é escolha. Nós usamos mais o termo de diversidade, que a sociedade tem que admitir as diversas formas de amar que existem, qualquer que seja ela. E sabendo que não é uma escolha. Eu não escolhi ser gay, simplesmente eu me identifiquei como tal. Então, como não é uma escolha, a sociedade ela teria que ser complacente, ela tem que ser carinhosa e admitir as formas diferentes de que cada um tem de se identificar. Seja pela orientação sexual, ou seja pela identidade de gênero. Para mim foi inclusive mais cômodo, mas é o que eu me sinto bem tendo a identidade de gênero masculina. Agora, eu gostaria de descobrir um pouco mais como foi o processo na sua vida, essa descoberta e quais foram as dificuldades que você teve para se tornar a pessoa que você é hoje. Isso é importante para a sociedade, inclusive, entender, porque a violência ela se dá de diversas formas. Eu posso contar o fato de ser assassinado um LGBT a cada 26 horas no Brasil, quase um por dia. Portanto, isso é uma forma de violência que você tira o direito à vida. Eu posso contar as diversas violências, formas de violência física que acontecem no Brasil. Tem um dos casos mais emblemático nos últimos anos, que foi aqueles 2 jovens que foram atacados com lâmpadas fluorescentes em São Paulo. Portanto, é um tipo de violência. E tem a violência psíquica e moral que você vive no dia a dia, as brincadeiras, as piadas, as formas de você negar a convivência em determinados grupos sociais. Na faculdade, quando eu estava no 2º semestre, ainda estava no armário, eu cheguei na minha turma e elas estavam conversando e encontrando uma forma de humilhar de tal forma, de tal jeito, um calouro que chegou que era LGBT, que ele se sentisse mal em ir para a faculdade e desistisse do curso. A estratégia que eles estão pensando em montar era justamente essa, quer dizer... Isso é de uma maldade extrema. É, de uma maldade estranha e eu abismado, porque eu estava vendo meus colegas de classe, meus colegas da turma, pensando a forma de criar uma brincadeira, de fazer uma pegadinha, de fazer um tipo de humilhação em que aquele jovem simplesmente desistisse da faculdade. Esse é um tipo de violência que forma e que influencia na formação de cada indivíduo. Imagine na cabeça de um adolescente o que é viver a ausência de expectativas ou a negação de determinados espaços da sociedade por conta da sua orientação sexual. Mas você estava chegando na faculdade, você disse que ainda estava sem deixar clara essa sua opção, então você tinha medo.
Tinha medo, claro, todos nós passamos, até eu chegar no estágio hoje de eu conseguir, por isso que a gente fala muito do orgulho LGBT. Por que nós estamos falando de orgulho? Não é que a gente quer ser melhor do que ninguém, é que a gente tem que ter o direito de expressar para a sociedade o que nós somos. Eu não quero me esconder embaixo da mesa. Eu estou embaixo da mesa porque eu tenho medo da minha cara. Não, quem tem medo da minha cara é você. Quem tem medo do que eu sou é você. Eu não ataco ninguém, não brigo com ninguém, etc. Eu sou isso aqui e quero que a sociedade inteira entenda que eu gosto de ser o que eu sou. Eu sou feliz da forma que eu sou. Portanto, muitas jovens, muitos LGBTs, muitas pessoas vivem no armário com medo, porque a sociedade é hostil e lhe nega convivência, lhe nega emprego, lhe nega convivência familiar, porque o pai quer conhecer a namorada do filho, quer fazer um churrasco no fim de semana para o filho levar a namorada em casa, mas ele não quer conhecer o namorado do filho. Quer que, de preferência, ele nem apareça nas redondezas, nem que ninguém fique sabendo disso. Portanto, é uma transformação que a sociedade precisa fazer para incluir essas pessoas. De qualquer forma, aí já falando como pai, eu diria que o pai não quer que o filho... Quer que o filho seja feliz, não importa como ele seja. O problema é que não é isso que ele absorve. O que o pai quer é a fotografia bonita para mostrar para todo mundo. Eu tenho um filho, esse filho ele está estudando, ou está bem, ou está empregado, eu tenho uma namorada bonita, parará, parará. O pensamento na felicidade do filho muitas vezes fica subjugado com essa fotografia para a sociedade, porque ele internaliza que ser homossexual, ser LGBT é um problema, é um defeito, quando não é um defeito, quando não é um problema. Se o pai, a mãe, a família, ele olhar que o mais importante é a felicidade do filho ou da filha, ele vai entender e vai admitir isso de forma tranquila, porque meu filho é feliz porque ele tem um rapaz e aquele rapaz faz ele feliz. Minha filha é feliz porque com aquela menina ela vive feliz. Mas a família no geral tem dificuldade de incorporar isso, tem vergonha, tem medo e muitas vezes isso machuca muito e evita que tem casos aí de adolescentes que se mataram por conta de não serem aceitos, de não identificar que aquele mundo é capaz de admitir ele como ele é. E muita gente é expulsa de casa ainda hoje? Expulso de casa, apanha, toma uma surra, coisas do gênero assim que você... Isso eu estou falando da família, que é um choque gigante. E imagina o que significa isso na escola, no emprego. Eu citei o exemplo mais cedo de muitos jovens, muitos travestis e transexuais, cuja única alternativa de sustento termina sendo a rua porque ele foi banido da escola. Ele foi banido de alternativas de emprego. Ou mesmo quando você está no emprego, você, não tem a característica de ser diferente no trejeito, que isso pode ser um direito seu ou não ser assim, aí o emprego lhe aceita, mas mesmo assim os colegas do trabalho não querem sair com você no dia seguinte, você é inviabilizado dentro da empresa em relação às suas qualidades profissionais, você é impedido de ascender dentro da empresa, você é assediado dentro da empresa, moral, psicológico ou mesmo economicamente. Quer dizer, então, esse conjunto de coisas criam para a gente dificuldade. É muito estranho a gente ouvir isso e também ouvir ao mesmo tempo a existência do anúncio do presidente da maior empresa de tecnologia do mundo, que é dos computadores Apple. O presidente é, notadamente, um homossexual e que já se garantiu como tal publicamente. Então, é muito estranho você ver essa dicotomia em sociedades. Tem duas coisas importantes nesse elemento. Se você tivesse bilhões de dólares na sua conta bancária, você ia dizer que você era um abacaxi se você quisesse, que ninguém ia lhe dizer nada. Você ia falar o que você quisesse, só que você não deve estar perdendo mais de ninguém, financeiramente, economicamente ou qualquer outra coisa que o valha. Isso é uma coisa. A outra coisa, que não é a mesma realidade para um jovem que nasceu na Sussuarana ou nasceu na Engomadeira, por exemplo. E isso, a outra com coisa, certeza, só para concluir, e a outra coisa, a sociedade está mudando, ela ainda é muito atrasada, mas nós estamos há bastante tempo nas ruas para lutar pelos nossos direitos, a sermos iguais aos outros. E a sociedade, quer queira ou quer não, quer o pai de família, a mãe de família, o empregador, a pessoa de bem, a pessoa admita ou não, nós existimos e nós não vamos desistir. Nós queremos uma nova sociedade e a sociedade está alterando o seu jeito de pensar. Eu acho extremamente importante a gente continuar esse nosso bate-papo no próximo bloco para falar justamente sobre esse assunto. Voltamos já no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais. Até já.
Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite sobre o movimento LGBT e todas as questões inerentes à descoberta de quem somos, a nossa identidade e a possibilidade de sermos felizes. Nós estamos conversando com Joemar Oliveira, que é executivo nacional do movimento UNA LGBT, e logo mais vamos conversar com Milena Passos, que é presidente da Atrás. Joemar, a gente discutiu alguns aspectos sobre o seu processo interno, mas hoje, o que é que você recomendaria para um pai que percebe que seu filho está tendo alguma dificuldade de expressão da sua identidade sexual? O que é que você recomendaria para ele? Você tendo sido filho e tendo passado por todo esse processo. Abrace. Reflita que o seu principal objetivo enquanto pai, enquanto mãe, é a felicidade do seu filho e da sua filha. Então, qualquer que seja a escolha dele ou dela que eles venham a ter, é a escolha que ela fez, o método que ela encontrou, o caminho que ela encontrou para ser feliz. E, muitas vezes, sim, necessariamente, isso é uma escolha. E aí é necessário que a família apoie, porque a sociedade vai ser cruel no retorno. E a família precisa ter um papel preponderante nisso, dizer assim, olha, eu estou aqui para o que der e vier. Eu estou aqui para o que der e vier para, junto contigo, enfrentar o conjunto da sociedade. Agora, deixa eu lhe provocar um pouquinho. E essa questão do chamado cura gay? Eu não sei o que é isso. Para a gente, cura, nós não somos doentes. O conceito de doença para a gente é uma coisa completamente diferente. Nós somos pessoas iguais a qualquer uma outra da sociedade. Diferentes como todas as pessoas são diferentes com a sociedade. Portanto, como nós não temos doença, nós não reconhecemos nenhum tipo de cura, porque não é uma doença. A LGBT, o que é uma doença, que aí é que se precisa de ser curado, é a LGBTfobia, que é o medo, o preconceito e a discriminação com as pessoas que são LGBTs. Isso é uma doença e isso a sociedade precisa se curar. E você já foi objeto dessa intolerância e dessa fobia? Incontavelmente, inúmeras vezes. Me conte um episódio desse. O caso de você receber empurrão numa festa e da pessoa dizer assim, o que é que você está me olhando e xingar, de você perceber os boatos no ambiente de trabalho, as piadinhas, algo que, inclusive, de alguma forma me depreciaria naquele estado. Quando essa pessoa que faz esses comentários negativos, esses comentários preconceituosos, quando ela age dessa forma, ela não está falando de você. Na realidade, ela está falando muito mais dela mesma. Não existe uma certa identidade dessa pessoa que massacra tanto? Tem uma boa parte dos LGBTs que diz que a pessoa que reclama, que aponta demais, na verdade ela está falando de si para se esconder. É uma possibilidade, sim. Às vezes o agressor ele também é uma vítima porque ele não tem coragem. Ou porque ele está sofrendo tanto que ele está se defendendo de alguma forma. Mas o que não justifica. Mesmo que se eu estou sofrendo, porque eu estou sofrendo, aí eu vou lhe machucar também para me defender, eu estou sendo ainda muito mais injusto. Isso me lembra muito um filme americano chamado Beleza Americana, onde ele trata muito essa percepção de um pai em relação ao seu filho e ao seu vizinho. Sim. E o pai chega ao final, a raiva é tão grande, mas porque na realidade ele tinha desejo muito forte internamente. É algo similar. Mas eu não asseguro, eu não garanto que todo agressor é necessariamente porque ele está se escondendo. Às vezes é a concepção mesmo, às vezes ele é heterossexual, cis, está no topo da cadeia, cômodo para ele, é mais fácil ele não ter sentimento e agredir o outro. Portanto, não é porque necessariamente o homossexual, o LGBT que é homofóbico com o outro, tem um preconceito com o outro. No geral, eu acho que é o contrário. Porque para quem sente na pele, de alguma forma, agredir o outro, ele sente a dor também. Então, eu não acho que é só porque ele está se escondendo, ele também e por isso ele está fazendo, ele está atacando, etc. Eu não acho isso. Pode ter o caso ou outro, mas não acho que é o que justifica isso. Acho que, no geral, é a má formação da sociedade. Você tem uma sociedade que
ela é suja, porque ao invés de você cultuar valores como a cooperação, o carinho, o respeito, você cultua o individualismo, você cultua, a sociedade ela cultua a disputa interna entre si, ou seja, você tem que ser o melhor para passar na faculdade, você para conseguir um emprego, você tem que pisar na cabeça do seu colega de emprego, você é o bom se você dedurar o outro. A sociedade ela vai na escola, na família, na igreja, na rua, com os coleguinhas, ensinando um conjunto de valores individualistas, que é típico da sociedade capitalista, que termina você valorizando muito mais a você e ser incapaz de pensar no outro, seja ele qual for. Tô falando, você está na relação você com um LGBT, mas você está na relação com a pessoa que está economicamente com outra vida salarial, outra vida econômica diferente da sua, ou porque a sua raça é diferente da dela. Você vai começando a valorizar o que nos difere, ao invés de valorizar aquilo que nos unifica. Ou seja, o certo seria, eu não vou valorizar aquilo que me faz diferente de você. Eu vou valorizar aquilo que nos faz igual. O que é que nos faz igual? Nós somos seres humanos e estamos aqui para viver em sociedade e para um ajudar o outro a ser feliz. Esse é o tipo de sociedade que a gente briga. Quando fala assim, essa turma LGBT estão brigando por direitos, estão aí querendo ter mais vantagens, ter benefícios, nós não estamos querendo ter benefício a mais do que ninguém. Nós queremos que a sociedade repare e nos coloque em condições de pé de igualdade. Já que a sociedade maltrata os LGBTs e negando o direito à educação, o direito ao carinho, o direito à livre expressão do que eu sou, conforme eu me vejo no espelho, conforme eu me sinto, o direito ao meu próprio carinho, ao emprego, à faculdade, etc. Se isso for baseado na minha condição social, na minha identidade de gênero, na minha orientação sexual, a sociedade está errada. E essa sociedade precisa mudar para garantir a felicidade de milhões de pessoas, de milhões de pessoas, e para garantir a segurança e a vida de muita gente que está sendo assassinada pelo simples fato de ser diferente, porque ninguém está doente, porque ninguém está, não estamos falando de doença, não estamos falando de nenhuma característica que inferiorize essas pessoas. Somos todos iguais. Agora, o que está errado, o que precisa mudar é o preconceito das pessoas. Julimar, nós já estamos chegando à parte final dessa parte do nosso programa e eu queria lhe perguntar se você tem algumas considerações finais a apresentar para o nosso telespectador. Eu tenho. Eu acho que é importante a você que está nos assistindo refletir a humanidade que nos cabe em cada momento. Nós estamos querendo transformar uma sociedade onde o valor de cada ser humano, o valor da coletividade, o valor do carinho, do amor, de toda a forma de amar, que isso seja respeitado. Isso em detrimento de qualquer preconceito que você tenha, seja ele da sua religião, seja ele da sua crença, da sua raça, da sua identidade de gênero, da sua orientação sexual, para nós não interessa. O importante é, nós não vamos desistir de ser felizes. E nós não queremos ocupar o espaço de ninguém. Nós só queremos que a sociedade como um todo viva feliz e consiga conviver em pé de igualdade, ser independente dessas coisas que nos separam momentaneamente. Julimar, muito obrigado pela sua presença aqui no Jogo do Poder. Voltaremos com Milena Passos logo após essas mensagens comerciais. Até já! Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite sobre a busca da felicidade, sobre descobrir qual é a sua identidade, sobre intolerância e sobre o que seria uma sociedade efetivamente moderna e que incluísse a todos. Nós conversamos com Joremar Oliveira, que é da Executiva Nacional da UNA LGBT, e agora vamos conversar com Milena Passos, que é presidente da ATRAS, Associação dos Travestis de Salvador. Seja bem-vinda ao nosso programa, Milena. Parabéns pelo seu programa, queria parabenizar pela oportunidade, acho que é importante a gente estar aqui para poder ter essa oportunidade de falar, acho que é importante. Antes de a gente entrar nos assuntos um pouco mais polêmicos, as minhas provocações, eu queria saber quem é Milena, como é que Milena se transformou em Milena que a gente conhece e está vendo hoje? Milena Passos, ela veio da periferia de Salvador, né? Eu não estou aqui para chorar estigma, eu sou mais uma realidade de várias trans do Brasil, né, que conseguiu vencer. Milena Passos veio da periferia de Salvador, passou por várias vulnerabilidades, perdeu pai e mãe cedo, né, teve que ir para as ruas para sobreviver, para poder ganhar o pão de cada dia, porque o mercado, naquela época a educação era velada para as pessoas trans, não era aberta, hoje temos a portaria que nos agrega, que conseguiu vencer.
Hoje eu tenho 30 e alguma coisa, eu não costumo falar a minha idade, né? Eu estou na casa dos 40, né? Mas a minha geração toda já morreu. Eu tenho 38 anos, mas para o meu movimento eu tenho uns 60, 70, porque meu movimento morre muito cedo, por várias vulnerabilidades, principalmente pela transfobia. E eu consegui passar por tudo isso. Hoje eu sou a primeira trans a estar em uma Secretaria de Mulheres, né, no estado da Bahia, acho que teve a sensibilidade da gestora Olívia Santana, antiga secretária, e a continuidade da secretária Julieta Pomeron. Estou lá, tenho contribuído com as políticas LGBT, né, e tenho ajudado, né, acho que foi uma oportunidade de trabalho, de emprego para mim, dentro do governo do estado. Acho que tem que agradecer muito essa questão, por hoje estar no governo do estado trabalhando lá, né. O governo do estado da Bahia, ele tem políticas adequadas ou vistas pelo movimento como adequadas de inclusão social? Tem Bahia Sem Homofobia, tem um Conselho Estadual LGBT que discute política LGBT, tem o gestor, que é Vinícius Alves, que é o responsável pela essa pasta, entendeu? Dentro da Secretaria de Direitos Humanos, entendeu? E tem essa abertura, tem eu lá contribuindo, né, na Secretaria de Mulheres, enquanto mulher trans, né? Agora, é preciso que o telespectador entenda essas diversas letras do LGBTQ e hoje em dia já está dizendo LGBTQ com sinal de mais, para incluir quem não está abarcado por essas letras. O que é esse movimento que busca, o que é que ele busca? O LGBT é um movimento unificado, que luta pelos direitos iguais, não quer nem mais nem menos. Nós temos muitos avanços, né? Temos aqui a Portaria 120 da Educação, que foi uma conquista nossa na Bahia. Temos agora o nome social na Bahia, né? O decreto do governo do estado. Temos também, a nível federal, a Portaria 1820, do nome do Cartão do SUS, que é um avanço nosso, a luta do movimento LGBT, né, no Brasil. Mas precisamos de mais. Felizmente, nós temos o PL 122 de 2006, que criminaliza a homofobia, que está arquivado lá, simplesmente por algumas pessoas que têm intolerância, que têm ódio, que muitas vezes utiliza as suas questões, a religião para plantar o ódio, né? Que meus inimigos não são os evangélicos. Meus inimigos são as pessoas que tem alguns deputados lá da bancada cristã, que para mim não são deputados, para mim não representam a bancada cristã, porque Deus não tem cor, nem raça, nem preconceito, nem nenhum tipo de discriminação. Utiliza a igreja com total força para poder esse projeto ser arquivado, e foi arquivado, né? Está lá arquivado. Tenho fé que em 2018, no cenário político, as coisas mudem, né? Acho que a gente tem que começar a ter a fala unificada. Acho que movimento LGBT, movimento de mulheres, movimento negro e todos os movimentos, até o movimento das igrejas em conjunto, entendeu? Que tem essa fala unificada. Temos que começar a modificar o cenário nacional e colocar pessoas que nos representem nos espaços de poder, porque, infelizmente, nos espaços de poder somos minoria. Mas não somos minoria, que movimento LGBT, com movimento de mulheres e movimento negro e outros movimentos populares, todos os movimentos LGBTs, somos maioria. Eu acho que a missão do nosso movimento é começar a conscientizar essas pessoas através das paradas LGBTs, através dos espaços políticos que nós temos e começar a pensar de colocar na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, Senado Federal, Câmara dos Deputados, até na presidência, pessoas que falem nossa fala. Porque o Estado não pode ter cor, nem raça, nem preconceito, nem discriminação. E muitas pessoas utilizam esses espaços para poder plantar o ódio. Meus inimigos não são os evangélicos. Sou amiga até de alguns pastores e de várias outras religiões. Meus inimigos são as pessoas que plantam toda essa intolerância. Mas, Milena, antes de a gente continuar esse bate-papo, eu queria que a gente escutasse a opinião de um dos nossos telespectadores. Uma pessoa que expressou a sua opinião. Vamos escutar? Passe aí o vídeo. O que você acha sobre liberdade sexual? Liberdade sexual, eu considero assim uma coisa que deve ser bíblica. Não pode ser como as pessoas pensam, né? Você está com outra pessoa e ali você faz o que você quer, porque aí entra na prostituição pela qual a Bíblia condena. Então o senhor acha errado o homossexualismo? Bom, eu acho errado, é um problema meu. Agora, cada pessoa tem direito a fazer o que ela quer do seu corpo. Eu tenho conhecimento de que o meu corpo é morada de Deus, é o templo do Espírito Santo. Pois é, Milena. O que é que você acha da opinião desse nosso telespectador?
É um absurdo. Ele utiliza a Bíblia para plantar o ódio, entendeu? Para plantar a LGBTfobia. Acho que esse é o reflexo do cenário político hoje em dia, de algumas pessoas que utilizam a Bíblia, entendeu? De algumas pessoas que utilizam a igreja para plantar esse ódio. Porque Deus é amor, Deus não julga ninguém, não tem cor, não tem raça, não tem religião. Oxente, né? Ele utilizou a Bíblia para plantar o ódio. Agora, o que é a Associação dos Travestis e como é que ela atua? A gente lá tem atendimento psicológico toda terça-feira. Nós temos lá o psicólogo Carlos Porcino, que trabalha lá na Associação de Travestis, né, há mais de 6 anos. Ele faz serviço voluntário. Lá tem atrás a Associação de Travestis, fica dentro do grupo Guilherme Bahia GGB. Né, lá toda terça-feira a gente dá esse alicerce lá toda tarde, né, para pessoas trans. E temos um trabalho na ponta, discutindo políticas públicas para garantir os direitos da população trans, né, na Bahia, né, que as políticas públicas sejam garantidas para essas pessoas. Porque o que eu faço não é para minha geração, é para quem vai nascer. Porque preconceito eu sofro na carne, na pele, né, mas aprendi a lidar com essas questões, aprendi a lidar com preconceito. E eu gostaria de fazer o seguinte contigo, Milena. No próximo bloco, eu queria saber como foi a sua experiência na carne desse preconceito. Voltamos já aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais, descobrindo sobre esse tema. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com Milena Passos, falando sobre a situação e o movimento LGBT. E eu perguntei no bloco passado sobre as consequências das violências que você sofreu. Bora falar um pouco de violência de gênero. Quais foram suas experiências e de que forma isso lhe formou como ativista político que você é hoje? Com a dor me fiz fortalecer, né? Porque, felizmente, a gente sofre várias violências e muitas vezes a gente não tem coragem de enfrentar essa violência ou denunciar. E eu não deixei as violências que eu sofri que fosse impune. Então, hoje em dia eu sou velada por preconceito, né? Me vela. A gente simplesmente por assumir o gênero feminino já sofre uma violência. E imagine ser trans, pobre, negra e mora na periferia, os estigmas vão aumentando. E ainda mais velha, que hoje eu estou madura, né? Sou uma mulher madura, né? Então os estigmas são muito grandes. E todas as partes, o que mais me deixa triste é que muitas vezes as pessoas são tão alvas da discriminação quanto eu, e às vezes me discriminam o outro, entendeu? Porque se você começar a observar, as vulnerabilidades que aumentam entre pessoas negras, pessoas deficientes e pessoas sem terra, sem teto, ou pessoas de outros movimentos, são os estigmas que vão aumentando entre ambas partes, entendeu? Você acha que esses estigmas, esses preconceitos são oriundos da educação que nós temos hoje? Eu acho que a educação é a licença de tudo, né? Quando eu estudei, eu me lembro que eu sofri muito bullying na sala de aula. E foi muito difícil para poder, assim, o professor, às vezes o educador naquela época tinha um papel essencial para poder contribuir, ajudar. Tinha uma professora que era maravilhosa, mas tinha uma que às vezes levava a questão religiosa para a sala de aula. Isso que eu digo para você. Mas quando despertou na sua pessoa a sua identidade? Desde criança, eu via algumas pessoas famosas naquela época que estavam na televisão, via Roberta Close, via Rogéria, via outras pessoas. Eu comecei a me basear em alguma daquelas pessoas, queria ser igual a elas, entendeu? Mas eu comecei a ver que eu não era igual a elas, que assim, eu me sentia muito mais do que ela, me sentia mulher, né? E infelizmente um pai, uma mãe não faz um filho para ser gay, ou lésbico, ou travesti, ou transexual. Né? É muito bonitinho ver de lá de fora, não de cá de dentro, né? E quando começou essa construção, eu sofri muito discriminação. E às vezes a família que é o papel de tudo, de abraçar a gente, às vezes discrimina. Né? Agora, muitas vezes a imprensa é criticada, ou a própria televisão e outros veículos são criticados, porque ao mostrar essa realidade, que é um dado de realidade, muitos críticos dizem que estamos fomentando o surgimento dessas opções. Eu não imagino que isso seja verdade. Alguns programas de televisão, sim, eles botam a imagem nossa estereotipada. E às vezes começa quando a pessoa assume o gênero feminino, trata como um gênero masculino. E quando a pessoa às vezes é um homossexual, trata do gênero feminino, justamente para deturpar e criar a imagem estereotipada de nós. Porque não é fácil assumir o gênero feminino, não é fácil ser mulher no Brasil. Não é fácil ser mulher no Brasil. Imagine ser uma mulher trans, negra da periferia. Então, infelizmente, às vezes alguns veículos, eu respeito, acho que alguns veículos de comunicação
são maravilhosos, mas alguns são deturpadores. Alguns chegam para deturpar e criar nossa imagem estereotipada. E algumas pessoas trans que estão na mídia, às vezes, têm imagem estereotipada. Assim, serve de palhaçada, de chacota na mídia. Né? E algumas das nossas políticas, às vezes, são deturpadas. Tipo, o projeto Escola Sem Homofobia, que você viu falar de kit gay no Brasil? Kit gay. Não era kit gay. Eu ajudei a construir, aqui no Nordeste, que era projeto Escola Sem Homofobia. Um deputado, que não vou citar nomes para não dar ibope para ele, falou na mídia que era kit gay. Naquela mesma época, colocou um LGBT que não tinha cunho político para poder dar entrevista, e o repórter perguntou, fale do kit gay aí. Ele falou que era kit gay, mas nunca foi kit gay. Foi projeto Escola Sem Homofobia para professores identificar casos de bullying na sala de aula. Não só para LGBT, mas para outras pessoas também, entendeu? E, infelizmente, porque uma pessoa falou kit gay, deturpou tudo e muitas coisas nossas regrediu. O Plano Estadual de Educação não foi aprovado, a política de gênero, que seria importante. A gente tem alguns retrocessos que é de se pensar e respirar fundo, entendeu? Eu ando muito preocupada com essa questão, porque toda a minha luta, né, minha e de meus companheiros LGBTs e de outros movimentos, algumas políticas correm risco de voltar a regredir. Entendeu? Assim, sonho eu que em 2018 o PL 122, que criminaliza a LGBTfobia, seja desarquivado, né? Ou cria um similar. Porque eu ando muito, vamos dizer assim, triste com o cenário político nacional. Uma coisa é a política, outra coisa é a realidade mas das tudo, ruas. uma coisa reflete a outra. Você sabe, quando as políticas, porque as políticas quando passa pelas esferas governamentais, às vezes depende como está a conjuntura governamental. Tem muito essa questão, né? Existe política de Estado, né, que continua, e existe política de governo. E muitas políticas às vezes estão ficando de governo, né? Nós temos política de Estado importantes, né? Não só nas três esferas, mas algumas dessas políticas corremos risco de perder, né, algumas conquistas nossas históricas, né, e isso é preocupante. Isso se deve a que exatamente? Se deve a algumas pessoas que utilizam a religião para plantar o ódio, para poder desconstruir essas políticas, entendeu? O que eu acabei de falar para você era projeto de Escola Sem Homofobia. O Brasil todo sabe que é kit gay, mas nunca foi kit gay. Então, você está me dizendo que esse movimento de retrocesso em relação aos ganhos da comunidade LGBT está vindo do movimento dos representantes da igreja? Não, eu não vou dizer que são em gerais. De algumas pessoas que utilizam a religião, né, porque meus inimigos não são os evangélicos, de algumas pessoas que utilizam a religião, algumas pessoas conservadoras, que utilizam a religião para plantar a LGBTfobia, o racismo, o sexismo, entendeu? Não é um conjunto de pessoas, é um conjunto, e principalmente das pessoas que têm discriminação, que utilizam a igreja. Não são todos, mas a grande maioria utiliza a Bíblia Sagrada para plantar o ódio. Eu gostaria de explorar um pouco mais. Você observa isso, né? Você vê no cenário político como as pessoas utilizam isso para plantar o modelo de família, né? Você acha que as pessoas acham que um filho não pode ter dois pais, né? O modelo de família tem que ser homem, mulher, heteronormativo, bonitinho, que vai aos domingos para a igreja, tudo bonitinho. Não pode ter um modelo de pai, de dois pais ou duas mães, né? Esse é justamente o que eu quero lhe perguntar no próximo bloco. E a primeira pergunta será, o que é ser normal? Mas nós vamos ter isso no próximo bloco. Voltamos já aqui no Jogo do Poder com a resposta a esta pergunta. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando esta noite sobre a intolerância sexual, sobre a liberdade, sobre o movimento LGBT e a busca da felicidade. Estamos conversando com Milena Passos, que é presidente da Associação dos Travestis de Salvador. Milena, antes de eu efetivamente lhe perguntar o que ficou do bloco passado, do que é ser normal, vamos ouvir o nosso telespectador para ver o que aqui ele tem a dizer. Assista conosco. O que você acha sobre a liberdade sexual? Eu não tenho nada contra. Agora, sim, se fosse com meu filho, eu não sei se eu aceitaria. Mas, até o momento, eu acho assim que cada qual escolhe sua opção, cada qual tem o direito de fazer o que quiser da sua vida, eu não acho nada demais, não.
Pois então, Milena, me diga, efetivamente, o que é ser normal hoje em dia? É normal ser homossexual, é normal ser LGBT, mas para algumas pessoas é diferente, né? Sabe aqueles estigmas que a gente carrega, né? Então, para algumas pessoas não é normal ser LGBT. Você viu o que a mãe falou, né? Que é o da rua. O da rua é normal, mas dentro de carro não, né? Então, para algumas pessoas, para essa sociedade, às vezes que tem muita hipocrisia, né? Que é muito fácil, finge que aceita, mas não aceita o diferente, a respeitar o diferente. O que importa é a personalidade, o caráter das pessoas e de que ela é para uma para com as outras. Muitas vezes é isso que reflete o preconceito. O medo de indicar, não. Da rua é normal ser LGBT ou ser diferente. O de indicar não pode ser LGBT. Eu não sei se eu vi isso ou li isso em algum lugar, mas me parece que existe uma estatística em que 1 em cada 10 habitantes tem uma identificação diferente. Ser diferente é um tabu para a sociedade, né? Ser negro tem um estigma, ser gorda ou gordo, ser fora do padrão da sociedade, é tudo fruto de estigma, tudo fruto da sociedade. A nossa sociedade é cruel? Muito, 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 muito. Eu digo uma coisa para você que é um homem cis, se você hoje tirasse sua barbazinha e se vestisse de mulher, faça esse teste, sai aqui nas ruas de Salvador para saber que você vai sofrer. Um exemplo. Então, a sociedade é muito hipócrita, tem muita hipocrisia ainda, e é um discriminando o outro. Infelizmente, a gente tem feito esse trabalho de conscientização que é importante, né? Agora, do ponto de vista da associação, a maioria das associadas, ela tem como atividade econômica a prostituição. Isso é fato? Ou Sim. Tem até uma empresa de telemarketing agora que está fechando parceria com a gente e colocando algumas meninas trans, pessoas trans, dentro do mercado de trabalho, dentro da empresa de telemarketing. Vai passar pelo primeiro treinamento esse sábado e depois no outro. E algumas pessoas serão inseridas, entendeu? É importante. Mas a grande maioria, elas estão na prostituição. Algumas delas estão porque quer, tem como profissão, mas algumas estão porque o mercado de trabalho é velado. Mesmo tendo algum tipo de qualificação, o mercado de trabalho é velado. Infelizmente não se emprega travesti ou transexual ou alguém com algum estigma diferente. É cheio de hipocrisia essa sociedade ainda, entendeu? Mesmo tendo qualificação. E o que você acha que as associações profissionais, a Associação Comercial da Bahia, o CDL e outras entidades, ou a própria Federação das Indústrias do Estado, poderia fazer para acelerar esse momento, esse movimento de apaziguação social e inclusão de todos? Criar política de incentivar essas pessoas dentro da esfera, dentro do mercado de trabalho, dentro do comércio, né? Não por pena, mas por qualificar essas pessoas para estar lá, como uma empresa agora que está qualificando algumas meninas trans para inserir em uma empresa de telemarketing. Não por pena, mas pela capacidade que ela tem, entendeu? A gente não quer nem mais nem menos, nós queremos direitos iguais, queremos reparações. Porque ainda, infelizmente, a gente tem vários direitos velados, mesmo com direitos garantidos, entendeu? E você acha que o futuro da nossa sociedade é um futuro positivo? Eu sonho com um futuro melhor. O que eu faço é para quem está nascendo agora, para os futuros LGBTs não passar o que eu passei. Porque preconceito todos nós sofremos, né? Ainda sofremos. Outros mais, outros menos, né? Mas sofremos preconceitos, os estigmas existem muito ainda. O que eu faço é para quem está nascendo agora, para não passar o que nós passamos. Minha geração passou, entendeu? Mas quem hoje é preconceituoso, quem hoje tem essa dificuldade enorme de enxergar o outro e entroná-lo na sociedade, entronizá-lo e fazer com que ele tenha a sensação de pertencimento, essa pessoa, ela tem essa posição, não por uma escolha, mas também por um conjunto de informações que ela recebeu ao longo dessa vida toda. Então é muito difícil também fazer essa modificação desse indivíduo, que não seja através do diálogo, da educação e da conversa, ou seja, da política. Precisamos de uma política muito maior do movimento LGBT? Estamos no caminho, né? Assim, como eu digo para você, eu acho que nós estamos no caminho, estamos na luta contra a LGBTfobia. Precisamos de mais políticas, né? Temos sim algumas políticas, mas precisamos de mais políticas, precisamos de mais avanços para
essa LGBTfobia acabar. Não só a LGBTfobia, eu digo assim, a LGBTfobia, o racismo que existe muito ainda, você vê muita morte de mulheres, o feminicídio existe muito ainda, entendeu? A violência contra a mulher. Eu acho que é um conjunto de coisas. Eu acho que precisa de que as políticas sejam ampliadas, precisa de conscientização, porque eu vejo muitos jovens, às vezes, discriminando o outro por cultura dos seus pais, dos seus avós, entendeu? Que eu me lembro que quando eu era criança, meus avós falavam bem assim, os filhos que nasceu com a pele clara, a barriga era limpa e cabelo liso. Os filhos que nasceu com mais escura, a barriga era suja, para você ver como são a cultura. E eu me lembro que quando eu era criança, minha avó sempre falava bem assim comigo, que quando ela via alguém assim, meio estereotipado na televisão, que era algum LGBT lá, o povo do seu nome é perigoso, viu? O povo do seu nome é perigoso. Você não, você é especial, você é diferente, mas cuidado com o povo do seu nome, viu? Ela tinha uma visão bem discriminatória por causa da cultura que ela foi criada, entendeu? Eu que cheguei para quebrar esse tabu, entendeu? Hoje em dia a minha família é maravilhosa, me aceita, me respeita, entendeu? Foi um processo muito lento. Eu não fiz minha família me chamar de Milena. Foi aos poucos, foi um processo lento de eu comecei a conscientizar a minha família para dizer que eu sou Milena, entendeu? Ninguém é obrigado a me aceitar, mas a me respeitar como ser humano. Então, a gente tem que começar a conscientizar essa juventude. Eu acho que tivemos a regressão como o plano estadual de educação não foi aprovado, acho que foi uma regressão. Me perdoe talvez discordar um pouco. Como as pessoas não devem ser obrigadas a lhe aceitar? Mas a me respeitar. Ninguém é obrigado a me aceitar, mas a me respeitar como ser humano. Aceitar como ser humano na sociedade, todo mundo é obrigado. Então, mas não me aceitar. Ninguém é obrigado a me aceitar, mas a me respeitar. Acho que é importante, porque ninguém é obrigado a me aturar. Mas a me respeitar como ser humano, acho que isso é importante. Porque muitas pessoas às vezes olham pra gente simplesmente por simples intolerância, por ódio. Às vezes não conhece diferente, julgo diferente, né? Agora, Milena, nós infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de deixar o espaço aberto para suas considerações finais. Queria agradecer a você, né, ao programa, né, agradecer a CNT Bahia, que está de parabéns dessa abertura no Orgulho LGBT, dessa porta aberta para poder discutir, falar um pouco sobre LGBTfobia, dizer que estou sempre na luta contra a LGBTfobia. Eu acho que na atual conjuntura, eu acho que o movimento de mulheres, o movimento negro, o movimento LGBT e todos os movimentos têm que se unir, dar as mãos uns aos outros para conscientizar as nossas bases e dizer que todos nós somos irmãos e irmãs, merecemos respeito, começar a ter uma fala unificada. Só assim para as coisas acontecer. E começar a olhar para as pessoas que nos apoiam. Começar a ter essa fala e ver quem são os deputados, os vereadores que estão nos apoiando. Começar a ver a atual conjuntura política para começar a ver um Brasil melhor, uma Bahia melhor. Sem LGBTfobia, sem o racismo, sem o sexismo. Sem essa política de gênero tão cruel que existe no Brasil e na Bahia. Obrigada. Milena, muito obrigado pela sua presença. Voltaremos na próxima semana, aqui no Jogo do Poder, conversando com mais um assunto importante de interesse para que a gente possa juntos construir uma sociedade melhor. Não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais. Meu nome é Zilan Costa Silva e este é o Jogo do Poder. Até a próxima semana.